noite, pessoal. Então tá belezinha. Pessoal, então a gente vai revisar em 1 hora toda a matéria de processo civil do mundo, certo? De todos os ordenamentos, né? Não somente do brasileiro, tentando verificar aí a amplitude de algumas questões que podem cair. Na verdade, os principais tópicos de matéria que já caíram dentro daquilo que dá para ressaltar em algumas questões, né? Então, as principais matérias, principais peculiaridades, certinho? Eu vou falando aí, a gente vai seguir um caminho dentro do processo civil, começando com o ato processual, e aí vai seguindo as diversas matérias, o que pode cair, o que você tem que ter atenção, certinho? Então a gente começa, vamos lá. Ato processual, né? Na verdade, todo o processo ele é organizado a partir de atos processuais. É uma matéria que provavelmente tu não vai acabar a prova e dizer, que prova, que dia longo, rodei. Então, tu vai acabar enfrentando a matéria de ato processual, né? Porque é uma matéria muito ligada à atividade aí de auxiliar do juízo, de analista, cai para oficial escrevente, cai para oficial de justiça, cai para todas as matérias. Então, ato processual. O que você tem que entender sobre ato processual? A regra do ato processual é que não há forma, certo? Então, não há forma para o ato. O ato processual ele não depende de formalidade. Esse é o ponto importante. Então eu posso fazer da maneira como eu bem desejar um ato processual. Embora isso pareça estranho, essa é a regra do processo civil, né? Dentro de atos processuais que não dependem de forma determinada. Assim fica estabelecido dentro do Código de Processo Civil. Só que não depende de forma, mas a lei pode exigir. Certo? Lei pode exigir. Só que também, a partir da exigência da lei, se a lei exige eu não respeitar a formalidade e atingir a finalidade, nós vamos ter a validade do ato processual. Que bronca é essa? O ato processual não tem forma determinada. A lei pode exigir formalidades para alguns atos processuais. Os principais atos processuais têm formalidade, mas a grande maioria dos atos não tem forma. Só que quando a lei exigir, se eu realizar de outra maneira que não aquela exigida pela lei e alcançar a finalidade, eu vou ter o ato como válido. Então nós temos, não há forma, a lei pode exigir, entretanto, se eu desrespeitar a lei, atingindo a finalidade, eu vou ter a validade do ato processual, certo? Então, validade do ato. Esse é um ponto bem importante aí. Então, quer dizer que, na verdade, a forma ela é uma das matérias que ela é repudiada pelo Código de Processo Civil. O ato processual não tem forma determinada, a lei pode exigir. Entretanto, desrespeitando a forma exigida pela lei e atingindo a finalidade, aquele ato processual vai ser válido. Por exemplo, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta de citação. Por exemplo, uma intimação que não é realizada conforme a exigência da lei, se ela atingir a finalidade, aquela intimação vai ser válida. É basicamente a ideia da teoria das nulidades processuais, que respeita sempre a finalidade do ato. Um ato realizado sem respeitar a forma, quando a lei exige, ele pode ser considerado válido se ele atingir a sua finalidade. É claro que a finalidade ao ser atingida não pode prejudicar ninguém, não pode ter nenhum sujeito ou interesse público prejudicado. Exemplos de formalidades que a lei exige. Por exemplo, citação, a lei exige formalidade. Eu posso citar da forma como eu quiser, ou eu tenho que citar da forma que está previamente proibida ou estabelecida pelo Código de Processo Civil. Toda citação tem que observar a formalidade do Código de Processo Civil, certo? Toda citação obrigatoriamente tem que observar aquela formalidade. Justamente por quê? Porque é um ato processual que instala aí
toda a relação, né? Citação é ato que chama o réu interessado a fim de se defender. Então, isso é importante, ele vai defender ampla defesa e contraditório. Intimação, por exemplo. Intimação é mais um ato processual que eu tenho forma determinada. Eu preciso contemplar o nome do advogado, preciso contemplar o nome das partes. Se eu não respeitar essa forma da intimação, o ato pode ser nulo. Entretanto, se eu intimar de uma maneira nula e alcançar a finalidade, eu vou ter a validade do ato processual. É o caso, por exemplo, de você ser réu num processo, o juiz intima para uma audiência, a nota de expediente não sai no teu nome, tu não fica sabendo dessa intimação, o cartório errou, não colocou o teu nome lá no mandado de intimação, só que tu acompanhou na internet, viu que tinha audiência e chegou lá na hora da audiência. Aí o juiz vai dizer, volta para casa, porque eu tenho que te intimar para estar aqui. Então ele vai dizer, não, senta aí, vamos realizar, né? Te aproxega. Foi cumprida a finalidade, portanto eu tenho a validade do ato processual, certo? Então esse ponto é importante. Outro ponto que a lei exige é a sentença, né? A sentença, nós temos aí exigências legais para a sentença. Um dos pontos principais é que a sentença tem que ter toda a parte do relatório, a sentença tem que ter a motivação e tem que ter o dispositivo, né? Então, basicamente, essa a ideia. Depois a gente analisa um pouco sobre sentença. Então, ato processual. Não há forma, a lei pode exigir. Quais exigências que normalmente a lei faz? Citação, intimação e sentença. Quem é essa lei? O Código de Processo Civil, certo? É ele que exige formalidades para citação, para intimação e para sentença. As formalidades que mais caem aqui são da citação. Quais são as 4 formas de citação que nós temos? Obrigatoriamente isso chove aí, né? Então, formas de citação. A citação pode se dar por carta. Portanto, eu posso marcar correto se for correio também, porque a forma de citar por carta é pelo correio. Ela pode se dar por oficial de justiça, pode se dar por edital ou pode se dar por meio eletrônico. Certo? As 4 formas de citação. Então, cada processo vai ter sua peculiaridade. E, portanto, aí eu tenho que respeitar a formalidade, né? A citação por meio eletrônico não pode ser dada para qualquer pessoa, tem que ser dada para quem tem cadastro eletrônico. Hoje isso acontece na Justiça Federal, Caixa Econômica Federal, União Federal, INSS, Procuradoria da Fazenda, enfim, todos aqueles que têm. Por edital, uma questão que cai bastante, a citação por edital pode ser a primeira formalidade de citação? Não acertou a questão, né? Porque como é que você vai citar o réu incerto? E o que está em local incerto, né? Por favor, senhor carteiro ou oficial de justiça, vá ao local incerto. Se você não encontrar o local incerto, vamos pedir a citação por edital. Aí o oficial de justiça vai fazer o quê? Aonde que ele vai, né? Então não tem como ir em nenhum lugar, certo? Então a citação por edital, ela pode sim ser a primeira forma de citação. Só que ela depende de algumas provas. Se o réu for incerto, eu tenho que provar que o réu é incerto. Se ele está em local desconhecido, eu tenho que provar que ele está em local desconhecido. Então, em local inacessível, eu tenho que provar que o local é inacessível. Então, ela depende de prova das condições, mas não como a última ratio, a última forma de citação, certo? Essa questão cai bastante. Toma cuidado, porque citação não é a seguinte, tentei por carta, tentei por oficial, agora eu vou ir por edital. Não é assim. Até a regra poderia ser na maioria dos processos, porque eu tenho o endereço sujeito, o carteiro coloca mudou-se, para dar fé pública eu mando oficial de justiça, não foi encontrado. Aí eu tenho a prova, mudou-se, não foi encontrado, então vamos citar por edital. Agora uma ação básica, que é a ação de uso capião, tem citação de réus incertos por edital. E é a primeira forma de citação. Contra réu incerto, desconhecido, ou em local não conhecido, não sabido, eu não tenho como citar pelo correio ou por oficial de justiça. Então, só poderá ser por edital. Por oficial de justiça pode ser a forma básica de citação, mas não é a regra geral, né? A regra geral é a citação por carta. Eu só não posso citar por carta em algumas hipóteses. Quando que eu não posso citar por carta? Está lá no artigo 222 e seguintes, trabalha com a figura de citação. Eu não posso citar pelo correio quando tem uma
coisinha a mais aí, né? Quando a ação não é qualquer ação, certo? É uma ação que tem um fundo muito maior aí. Então, que tipos de que tipos de ações eu não posso ter citação pelo correio? Por exemplo, vou retratar aqui, embora esteja no código, só para tu tentar vislumbrar na hora da prova que isso é uma questão bem corrente, certo? Pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público não pode ser citado pelo correio nas ações, certo? Quem é a pessoa jurídica de direito público? É a União, Estado, Distrito Federal e município. Quantas cartas tu acha que o Estado recebe por dia? Certo? Não sei, nunca recebi carta do Estado. Né? Então, não sei, mas devem ser várias. Eu recebo aí várias, né? Então o Estado deve receber milhares. Certo? Imagina se ele pega uma carta, perde, deu, pá. Aí vou ter a condenação do patrimônio público. Então tá, pessoa jurídica de direito público não pode ser citado por carta. Tem que ser citado pessoalmente. Normalmente vai ser citado por oficial de justiça. Uma pessoa jurídica de direito público pode ser citado por meio eletrônico? Pode. União Federal é citada por meio eletrônico. Então também não vai naquela ideia, se não pode citar por carta, tem que citar por oficial. Não é isso. É que não pode citar por carta. Não quer dizer que tem que ser citado por oficial. Não pode ser efetivada citação por carta. Bom, outro aspecto aí importante. Ações que dizem respeito ao estado da pessoa. Então, por exemplo, o sujeito está ausente, eu vou interditar alguém. Um divórcio, por exemplo, não pode ser citação por carta. Pensa, o sujeito perde a carta de citação, não contesta a ação, o juiz aplica a revelia e ele nem sabe, né? Tá tranquilo. Aí ele passa lá, vai assinar um contrato, não, tu tá interditado. Tu é incapaz. Mas por quê? Não, tem um processo lá. O sujeito acha que está casado, chega em casa, não está um outro cara morando no lugar dele. Né? Então, por quê? Tu não recebeu a citação? Perdi a carta. Já tem um outro homem lá no lugar, entendeu? Tá lá, deitando na cama do sujeito, chega bem feliz, né? Nem sabe de nada. Quer dizer, o oficial de justiça tem que informar. Pode ser por edital, pode ser por meio eletrônico, mas por carta não pode ser, certo? Porque eu tenho um risco, e qual é a grande diferença entre carta, correio e oficial? É que um vai ter fé pública e o outro não, consegue entender? O carteiro não tem fé pública, o oficial de justiça tem fé pública, então dá uma veracidade muito maior aí para a citação. Ponto que cai bastante, processo de execução. Processo de execução, o cara vai perder o patrimônio, certo? E se o cara vai perder o patrimônio, não pode ser qualquer tipo de citação. Tem que ser uma citação que não esteja colocada como citação pelo correio. Obrigatoriamente vai ser citação por oficial? Não, nem sempre. Pode ser uma citação por edital em processo de execução, poderá acontecer, certo? Então não quer dizer que vai ser por oficial. Não pode ser pelo correio. Outro aspecto, quando o sujeito é incapaz, citação de incapazes não pode ser dada pelo correio, justamente porque o carteiro não tem conhecimento jurídico para saber se o sujeito é incapaz, quem é o representante dele. Então, mais um caso onde não haverá a possibilidade de citação pelo correio, certo? São casos que você verifica, esses são os que mais caem, são casos que você verifica que exigem uma certa segurança para implementar a ação, porque eu estou interditando, separando uma pessoa, porque eu estou movendo uma ação contra o patrimônio público, porque eu estou tentando expropriar bens do devedor, porque eu estou numa relação de incapacidade, certo? O código só termina com outras duas formas, né? Eu não posso citar pelo correio, e essa é fantástica, quando não tem correio, certo? Então, quando não existir correio, fica bem definido que você não pode citar pelo correio, certo? Você não pode citar pelo correio quando não existir correio. Esse inciso é fantástico na nossa ordem jurídica. E depois, quando o autor requerer de outra forma, não vou citar, também é fantástico esse, né? Se eu não estou requerendo pelo correio, não vai ter citação pelo correio, certo? Aí vai ter citação por oficial de justiça. Então, a partir da ideia do requerimento. Então essas são as peculiaridades aí postas. Então, pessoa jurídica de direito público, estado de pessoa, processo de execução, incapaz.
quando não tem correio e a partir da ideia do requerimento, né? Se a parte requerer de outra forma, não posso citar pelo correio. Ela quer por oficial de justiça, bom, então não é obrigado a ser citação pelo correio, é a forma mais rápida aí colocada, certo? Existe uma proibição colocada na Lei do Juizado Especial Cível, que cai na tua prova, Lei 9.099, que não pode ocorrer citação por edital no JEC, certo? Lei 9.099, não pode ocorrer citação por edital, certo? Não poderá ser o réu citado por edital no rito, se eu entrar com uma ação no rito do Juizado Especial Cível. Certinho? Consegui entender? Então essas peculiaridades aí bem importantes ligadas à forma de citação e à sua impossibilidade. Bom, para terminar a figura dos atos processuais, nós temos a seguinte sequência, né? O ato processual, ele parte também de uma ideia de 3 pontos importantíssimos que devem ser ressaltados para entender as nulidades dos atos. Então, por vezes eu vou afastar um ato processual, porque ele tem a teoria da nulidade, porque ele está nulo. Porque aquele ato processual está viciado e, portanto, eu vou entrar aí com ou descobrir a nulidade daquele ato processual. 3 pontos são importantes. Você tem que saber a diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Então, o ato processual está viciado. E a partir desse vício, ele pode ser um vício de nulidade absoluta ou um vício de nulidade relativa. Aí você vai entender. Quando que um vício é de nulidade absoluta? Aí eu pergunto, temas de ordem pública, tu acha que é absoluto ou relativo? Ah, eu acho que é relativo. Bom, então, para tudo, né? A ordem pública, o que é maior, mais voraz, né? Tu chora mais, né? Então, é absoluto ou relativo? Absoluta, né? O choro é muito maior, né? Absoluto. Relativo é relativo, entendeu? Então, absoluto. Temas de ordem pública. Se é tema de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício ou depende de provocação? O juiz pode conhecer de ofício. Temas de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício. Por exemplo, tem uma criança de 3 anos sendo demandada. Aí o juiz vai ficar quieto, vê a criança, não falou nada. Vou reconhecer como se fosse 30 anos. Né? Então isso é questão de ordem pública. Evidente que o juiz pode conhecer de ofício. Em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não depende de provocação da parte. Então é critério lógico. Nulidade relativa são nulidadezinhas, certo? São nulidades bem menores que acontecem, são arranhões. Assim, eu dei uma arranhadinha ali, certo? Mas não bateu o veículo. Certo? Agora, se tu olhar bem, tem um pontinho aí. Pois é, uma nulidade relativa, ela depende de provocação. Ela não é tema de ordem pública, ela é tema de ordem privada, certo? Guarda interesse para as partes. Então, um sujeito tem que provocar a decretação, o juiz analisa, se ele reconhece a nulidade relativa, aí sim ele vai declarar a nulidade de determinados atos processuais. Então, são nulidades que não têm o status de nulidades absolutas. De repente, tu está perguntando, mas me dá um exemplo de nulidade relativa. Bom, no Código de Processo Civil tem poucos exemplos de nulidade relativa. Sempre que o Código de Processo Civil falou, ele falou em nulidade absoluta, claro, porque ele estava fazendo um artigo, então, de lei, então ele pensava sempre naquilo que era mais voraz, né? Até porque ele estava escrevendo uma lei, então está escrevendo temas de ordem pública. Por exemplo, falta de intimação do Ministério Público é nulidade absoluta. Uma nulidade de citação é uma nulidade absoluta. Uma nulidade de intimação é uma nulidade absoluta. O que é uma nulidade relativa? Por exemplo, eu peço a produção de provas, o juiz indefere a produção de uma prova ou não analisa e eu nada falo. Digo, não, tá bom. O juiz pergunta, digam às partes as provas que pretendem produzir sob pena do julgamento antecipado da lide. Ou ainda, pede para rolar testemunhas. Aí eu arrolo 3 testemunhas. O cartório erra e intima somente 2, certo? O cartório errou e intimou somente 2. Na hora da audiência estão lá as 2 testemunhas, aí o juiz me pergunta, depois de ouvir as 2, tem mais alguma prova a produzir? Eu digo, bem bobalhão, não.
Não, nem vi lá que tem a nulidade. Não, não tem, quer dizer, eu produzi prova, só que não na extensão que eu queria. Só que ele me perguntou, tem mais prova a produzir? Eu digo não. Bom, então aquilo é uma nulidade relativa. Aconteceu, não vai ser decretada, ninguém falou, deixa assim, certo? Então não tem o status de uma nulidade absoluta, uma nulidade relativa. Toda nulidade, ela está pautada num binômio, que é prejuízo-finalidade, certo? Não há nulidade a ser decretado sem prejuízo. Então é assim, ó, prejuízo-finalidade. O que significa essa teoria aí? Prejuízo-finalidade. Significa que não há nulidade sem prejuízo. Certo? Não há nulidade sem prejuízo. Existe uma aplicação aí do jeito francês que é não há nulidade sem dano. Então, não há nulidade sem dano, sem prejuízo. Se ninguém saiu prejudicado com aquilo, eu não vou decretar a nulidade, ainda que seja uma nulidade de ordem pública, uma nulidade absoluta. É muito comum cair nas questões a seguinte ideia: uma nulidade absoluta obrigatoriamente deve ser decretada, pois afeta temas de ordem pública. Falso. Por quê? Porque é uma nulidade absoluta. Se ela for absoluta e ela não causar prejuízo para ninguém, ela não será decretada, certo? Por exemplo, o incapaz entra com uma ação contra um réu lá. Aí quem tem que intervir aqui é o Ministério Público, certo? O Ministério Público tem causa obrigatória de intervenção. Só que o Ministério Público não intervém, não fala nada e a sentença é de procedência, defendendo os interesses do incapaz. O que aconteceu? Aconteceu a existência de uma nulidade absoluta que não será decretada porque não existiu dano algum para o incapaz. Imagina tu explicar para o incapaz. Incapaz é o seguinte, ó, a sentença que tu ganhou é nula, porque o Ministério Público que viria para te defender não veio. Então você tem que anular a sentença para ele vir te defender. Aí o incapaz, bate tio, não é assim, calma. Eu já ganhei, deixa aqui, né? Deixa o pirulito aí comigo, não quero mais Ministério Público, eu já ganhei o que eu queria. Então não tem dano, certo? Não há nulidade sem dano. Então se eu verificar uma nulidade ainda que é absoluta e não ocorreu dano, não vou decretar aquela nulidade. Esse entendimento aí colocado. Por exemplo, uma nulidade de citação. Nulidade de citação é absoluta, só que o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta de citação. E aí é uma nulidade absoluta que não será decretada, certo? Então nem sempre porque é absoluto vai ser decretado. Eu vou ter que analisar sempre a existência de prejuízo, finalidade, certo? Prejuízo, finalidade. Essa é a ideia. Acabamos de ver, por exemplo, que o incapaz não pode receber citação pelo correio, certo? Aí o que acontece? Se o incapaz for citado pelo correio, nulidade absoluta ou nulidade relativa? Absoluta, certo? Aí acontece que o carteiro passa lá, entrega a carta, o incapaz, titio, obrigado, beleza? Aí soltou os cachorros nele e tal, aí voltou e disse, ô pai, o titio entregou uma carta aqui, que eu sou réu, né? Tá meu nomezinho aqui, né? Olha só que legal, recebi uma carta, meu nome, né? Então, já está sendo réu de uma ação. Não me pergunta por quê, certo? Mas ele é réu. Aqui nosso exemplo. Ele é réu de uma ação. Aí o pai pega a carta e diz, vamos abrir. Tá louco, né? Está sendo citado aí numa ação, não tem nada a ver, totalmente errado. Vamos no advogado, aí vai no advogado, apresentou contestação. O que aconteceu? Nulidade absoluta, que não houve nenhum prejuízo, não houve nenhum dano, certo? Depois, por fim, como terceira hipótese da teoria das nulidades, estamos aqui, ó, teoria das nulidades, absoluta e relativa, prejuízo, finalidade, teoria do aproveitamento máximo. Aproveitamento máximo dos atos processuais. Certo? O que significa essa teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais? Quando eu descobrir um ato nulo, eu não vou decretar nulidade de tudo que aconteceu. Eu vou decretar nulidade daquele ato e daqueles atos que estão viciados. Isso tem uma visualização que é o seguinte, ó, vamos supor que isso seja uma árvore, certo? Aquelas malvadas, né? Então, uma árvore aí uma árvore, eu descobri que um galho aí tá podre,
certo? Eu não vou cortar a árvore em si, eu vou cortar o galho somente. E, portanto, eu preservo aquilo que está rígido, aquilo que não foi atingido pela nulidade. É caso evidente, é óbvio que acontece assim, as coisas da vida são assim, o processo acaba sendo na mesma relação, certo? Se alguma coisa está podre, eu faço aquilo que está podre e fico com aquilo que está bom, certo? Essa é a relação. Por exemplo, a falta de intimação do Ministério Público é caso de nulidade absoluta. Se eu verificar prejuízo, eu tenho que decretar. Só que eu vou anular todo o processo? Não. Eu vou anular a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado. É quase impossível você ter nulidade de todo o processo, porque no mínimo a petição inicial não vai ser nula. Uma das primeiras nulidades que nós temos é de citação, certo? Se há nulidade de citação, o autor tem que entrar novamente com a petição inicial? Ou tá bom aquela que ele entrou? Tá bom. Eu só vou mudar a hipótese da citação, o critério de citação. Mas a petição inicial vai estar correta. Portanto, eu tenho a teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais, certo? Então, verificada uma nulidade, não será nulo todo o processo. Somente aqueles atos processuais que sejam dependentes, certo? Essa é a ideia básica aí da teoria das nulidades. Absoluta e relativa, prejuízo, finalidade, teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais. Belezinha? Então tá, vamos para a resposta do réu agora, para analisar os principais critérios. Todo o processo é orientado aí por atos processuais, mas como um segundo momento, nós vamos ter a resposta do réu. A resposta do réu implicará em 3 tipos de resposta. Ou o réu vai apresentar uma contestação, ou o réu vai apresentar uma exceção. Vou colocar o título, a resposta do réu. Então aqui está escrito resposta do réu depois. Contestação, exceção e reconvenção. Certo? Então, contestação, exceção e reconvenção. São os típicos casos de resposta do réu. O que vai mudar dentro da resposta do réu? Vai mudar basicamente a matéria que eu vou deduzir. Se eu quero alegar impugnar os fatos colocados pelo autor, eu vou utilizar uma contestação. Se eu quiser colocar que o juiz está impedido, suspeito, ou o juízo é incompetente de maneira relativa, eu vou utilizar uma exceção de impedimento e suspeição de incompetente. É comum o juiz estar impedido? Não, né? Que está impedido é o jogador, né? Certo? Não o juiz. Piadinha, né? Mas legal. Essa aí eu acho legal, né? Então, é comum o juiz estar impedido? Não, não é comum o juiz estar impedido. Quando, por exemplo, ele está julgando um processo que o filho dele é parte, aí ele vai estar impedido, né? Então, imagina o sujeito vai condenar o seu filho, não dá, né? Então, suspeito é o né? Não é o entendeu? Então, impedimento é suspeição é né? Então, suspeito é amigo íntimo, acho que é amigo, inimigo capital. Então, esses casos aí têm interesse no litígio. Então, eu posso arguir. E a incompetência relativa é quando o juiz está incompetente, de maneira relativa, depois a gente entra aí. Isso não é comum no processo acontecer o juiz estar impedido, certo? Por isso que é exceção o nome, né? Não é bem por isso, mas dá para te gravar, né? Por isso que é uma exceção de impedimento, uma exceção de suspeição ou uma exceção de incompetência relativa, né? Que são casos excepcionais dentro do processo. Ou então, o réu está a fim de complicar a vida do autor, além de se defender, ele quer agir contra o autor. Aí ele vai e oferece uma reconvenção, certo? O que vai mudar aqui são as 3 formas de resposta. O que costuma cair dentro de cada uma delas? Primeiro critério, contestação. A contestação tem 2 pontos que são importantes. Eu não posso fazer negativa geral, certo? Tem que analisar a figura da proibição da negativa geral. Então está escrito negativa geral, mas eu não posso fazer, então eu vou riscar assim, ó, certo? Então eu não posso fazer negativa geral
Contestação, essa é a regra. Ah, eu tenho 3 pessoas que podem fazer, certo? É o Ministério Público, pode fazer contestação por negativa geral, o advogado dativo e o curador especial. São 3 que poderiam fazer contestação por negativa geral. Agora, a regra é que eu não posso contestar por negativa geral. Seria dizer, senhor juiz, nada do que o autor diz é verdadeiro. Nestes termos, pede a improcedência da ação. Está errado, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer a impugnação especificada. Fato a fato, documento a documento. Na contestação, eu tenho que concentrar a defesa. Concentração da defesa. O que significa isso? Toda a defesa tem que ser posta na contestação. Mas essa não é a parte que cai. A parte que cai é que, dentro da contestação, eu posso ter defesas incompatíveis. Isso cai bastante. Certo? Defesas incompatíveis dentro da contestação. Quer dizer, numa contestação eu posso afirmar que não fiz o ato ilícito, mas na hipótese de tê-lo realizado, tecnicamente aquele pedido do autor não deriva uma consequência jurídica, não deriva uma condenação. Então eu posso dizer, não estava dirigindo embriagado e não atropelei o sujeito. Entretanto, se estava dirigindo embriagado, se assim Vossa Excelência considerar que eu estava dirigindo e atropelei o sujeito, não merece R$1 milhão de indenização por danos morais, certo? Então essa é a ideia, eu posso fazer teses que entre si são incompatíveis, são contraditórias, justamente porque eu tenho que concentrar na contestação toda a tese de defesa, certo? Exceção de impedimento, suspeição e incompetência relativa, o que mais cai é o momento de alegar a incompetência relativa. Quer dizer, a incompetência relativa, ela é alegada como exceção de incompetência. Portanto, exceção de incompetência relativa. A incompetência absoluta, ela é caso de contestação. Então, incompetência absoluta é caso de alegar na contestação. A incompetência relativa, ela vai na via da exceção de incompetência. O que vai mudar? Tu pode dizer, mas é a mesma coisa. Pois é, mas não é a mesma coisa não passar e passar, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Então a incompetência absoluta é alegada com preliminar de mérito numa contestação. Fisicamente vai ser outro papel, certo? Então eu vou colocar na própria contestação ou então eu vou colocar numa exceção, num papel à parte lá e vou dizer, estou excepcionando aqui, tem uma causa de exceção. O juízo tem uma incompetência relativa. Já vamos analisar o que seriam as duas causas, mas é importante você entender que a incompetência absoluta é preliminar de mérito na contestação. Basta você entender a seguinte ideia. O que é pior, uma incompetência absoluta ou relativa? Relativo, basta falar relativo aí tá complicado, certo? Então está na hora de rever seus conceitos, né? Então, entendendo o seguinte, absoluto é muito maior, certo? Então, relativo então, essa é o critério. Tem uma incompetência absoluta. Bom, se tem uma incompetência absoluta, o que eu tenho que falar primeiro, antes de tudo, como primeira coisa, antes de dar oi para o juiz, eu tenho que ter, é incompetente. Então eu tenho que alegar com preliminar de mérito na contestação, certo? Que é a minha peça de defesa, eu já tenho que entrar e dizer, incompetência absoluta. Agora, se ela é relativa, é que ela é mais ou menos meia boca, então eu já peço licença, com licença, já vai num papelzinho à parte, incompetência relativa, entendeu? Então ela não é assim, tá incompetente, não pode, para tudo. Porque aqui a incompetência absoluta é para tudo, entendeu? Para tudo. Antes de analisar tudo, tu vai verificar, antes de analisar o mérito da condição, tu vai ver que tu é incompetente de maneira absoluta. Se sair uma sentença daqui, ela vai ser nula. Competência relativa é mais ou menos. Ela pode ser prorrogada, o juiz não pode declarar de ofício. Então esses são os critérios aí colocados dentro da incompetência. Certo? Reconvenção. O que é uma reconvenção? Reconvenção é uma ação. É uma ação que o réu vai mover em face do autor. Principais tópicos que caem na reconvenção. Quando não cabe reconvenção, normalmente é o que cai. É perguntado aquilo que não, onde a reconvenção não tem lugar.
Quando que eu posso entrar com uma reconvenção? Quando tem um nexo de semelhança entre a ação originária e a ação reconvencional. Normalmente isso acontece em alguns tópicos que o acidente de trânsito, o sujeito entra com uma ação contra o réu diz que o culpado é o autor. Aí entra com uma reconvenção. Tem um nexo de semelhança, o mesmo fundamento da defesa. Então o juiz até deixa, por ordem processual, tramitar conjuntamente, tanto a ação do autor em face do réu e do réu em face do autor. Não cabe reconvenção em dois critérios bem importantes. Principal aí na tua prova, no JEC, certo? No JEC, Lei 9.099, não cabe reconvenção. No JEC não cabe reconvenção, certo? Procedimento sumário também não cabe reconvenção. Não tem cabimento de reconvenção no procedimento sumário. Qual é a peculiaridade desses dois procedimentos aqui? JEC e procedimento sumário. Os dois são rápidos, então não admitem ficar empastelando aí, consegue entender? Ah, se tu quer entrar com uma reconvenção, entra com outro processo. Não vem chorar na mesma ação, porque eu tenho que resolver rápido, certo? Então quando as coisas são rápidas, eu não permito o quinquilharia junto com o processo, tem que resolver rápido. Tem que falar tudo e tal. Ah, mas eu quero entrar com uma reconvenção. Bom, então tu entra com outra ação. Certo? Agora não com uma reconvenção, porque aqui não caberia. Ah, cabe o pedido contraposto, até caberia. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa passar e não passar. Então tu não pode chamar a reconvenção a mesma coisa como um pedido contraposto. Ah, mas eu acho que é a mesma coisa. Beleza, parabéns. Agora, pela lei processual não é a mesma coisa. Tem critérios diferenciados. Então, reconvenção é uma ação que é posta no procedimento ordinário do réu em face do autor. Não cabe no rito do juizado especial civil, não cabe no procedimento sumário. Essa de não cabimento no procedimento sumário caiu agora no domingo na prova da ordem, né? Quem fez aí estava lá na prova da ordem. Não cabe no procedimento sumário e dizia lá, reconvenção. Então, exatamente esse critério aqui de não cabimento no procedimento sumário. Certo? Esses os aspectos importantes aí de resposta do réu. Bom, só vamos comentar aqui porque, como esse ponto é importante de competência, a gente faz um link aí com a ideia da competência. Olha só, eu falei de... Posso pagar aí? Eu falei de competência absoluta e de competência relativa. Posso pagar? Pode, não estamos copiando. Interessante quando tu pergunta, pode apagar? E o cara que não está copiando diz, sim, para ele está tranquilo. Então, competência absoluta e competência relativa. O que o Código de Processo Civil diz? Que competência absoluta é em razão de matéria e em razão de hierarquia. Certo? Duas palavras fundamentais aí. Competência relativa é em razão de valor e território. Certo? Esses são os critérios de competência absoluta, critérios de competência relativa. Ah, beleza, e aí não adiantou nada, né? Porque matéria e hierarquia pouco importam aí em termos de palavras, só que isso pode cair em termos de questões. Quem estabelece isso é o artigo 111. Competência em razão de matéria e hierarquia é competência absoluta. Competência relativa é de valor e território. Normalmente você vai verificar por duas palavras. O que é uma competência em razão da matéria? É a existência de vara privativa. Vara especializada. Por exemplo, aqui no Foro Central de Porto Alegre, o juiz da vara civil, ele não pode julgar a infância e juventude, porque tem vara privativa da infância e juventude. Quer dizer, há uma competência absoluta. Se o juiz da vara civil julga infância e juventude, ele está proferindo uma sentença incompetente de maneira absoluta. Nula, portanto, de ordem pública, já que há existência de vara especializada. Por isso, competência em razão da matéria. Conforme a matéria, eu vou ter varas especializadas. Juiz da vara civil não pode julgar a vara de família e sucessões. Processos de divórcio, porque senão estaria com uma incompetência absoluta. Isso é vara privativa.
E o que é hierarquia? Hierarquia é o seguinte, ó, tem algumas pessoas que hierarquicamente são as bolachinhas mais recheadas do pacote, certo? E, portanto, eles têm uma vara especializada só para eles, né? Então, tem uma competência especializada só para eles. E pior, se eu não respeitar essa competência, há uma nulidade de ordem pública, certo? Por exemplo, eu posso julgar o presidente da República no JEC? Vou entrar com uma ação contra a presidenta da República, aí vai ter sessão de conciliação. Aí eu só digo, é só para te conhecer mesmo, que eu queria, né? Porque senão era isso que eu queria, certo? Então, de certa forma, a lei protege essas pessoas, né, que estão elevadas aí no ordenamento. Um dos principais aspectos é a União Federal. A União Federal, ela é uma bolachinha recheada no pacote. Ela não vai na mesma vala que uma justiça estadual, por exemplo. Ela tem uma justiça criada só para ela, que é a Justiça Federal. Então, para julgar a União Federal é Justiça Federal. Não pode o juiz estadual condenar a União Federal. Então, a regra é que a União Federal, ela tem uma vara especializada, privativa, uma justiça própria, que é a Justiça Federal. Essas pessoas, elas são mais importantes no ordenamento e, portanto, tem as chamadas prerrogativas de foro. Ou é matéria ou é a pessoa que é importante, certo? Não importa a matéria, isso só importa a elevação da pessoa. Nós estamos vendo agora um julgamento do mensalão, não estão vendo? Vocês estão vendo lá aqui no Foro Central, estão julgando o mensalão? Não, né? Estão julgando lá em Brasília, na mais alta corte do país. E pior, não tem recurso, certo? Vai julgar e deu. Acabou, né? Vai recorrer para quem se o STF te condenou? Né? Então, para Deus, né? Lá, mas aí não é agora, depois, né? Ah, mas eu não fiz nada. Então, eu não tenho mais, estou no último grau. Justamente por quê? Porque tinham deputados envolvidos lá, ministros de Estado. Então, levou para a mais alta corte do país. Se o juiz de direito aqui condenasse um deputado federal ou ministro de Estado, seria incompetente de maneira absoluta. Eles até gostariam, porque iam dizer, bom, agora é incompetente, tem que começar tudo de novo. Então, por quê? Aí é uma relação de hierarquia. Valor e território. Normalmente, valor e território tem a palavra foro de eleição. É porque eu posso eleger o foro onde serão propostas ações oriundas de direitos e obrigações. Então, você na vida vai assinar um contrato, quase impossível que você não assine um contrato, que tem uma cláusula lá no final, né? As partes elegem o foro da comarca de Piriri Pororó para dirimir eventuais questões atinentes a este contrato. Isso é um foro de eleição. Tu pode eleger o foro, tu pode dispor sobre o foro, por isso é relativo. Se eu posso dispor, tem que ser relativo. Aquilo que eu não posso dispor é de ordem pública, portanto é absoluto, certo? Então, foro de eleição, valor e território, eu poderia eleger. Grande exemplo de valor que nós vemos aí no ordenamento é o próprio Juizado Especial Cível, onde eu posso eleger, mover no Juizado Especial Cível ou na Justiça Comum, certo? Não é obrigatório. O JEC não é obrigatório, é uma faculdade da parte. Ou eles pedem essa regra geral, ou então os grandes casos do território aqui. Território tem que tomar muito cuidado. Quando é imóvel, quando diz respeito a imóvel, é foro da situação da coisa. O que é um imóvel? É aquilo que não se move, certo? Portanto, imóvel. E como ele não se move, ele vai ficar sempre no mesmo lugar. Pasmem vocês, né? Então ele vai ficar sempre no mesmo lugar. Portanto, o foro vai ser sempre o mesmo. Então vai estar foro da situação da coisa, certo? Então, ele não tem capacidade de ficar se movendo. Portanto, eu vou definir lá a realidade daquele local. Aí é foro da situação da coisa. Que tipo de ação poderia colocar aqui? Que tipo de ações a gente move envolvendo imóveis? Uso capião, por exemplo, é um grande exemplo. As ações possessórias, quando estou discutindo posse. Certo? Divisão, demarcação. Caiu agora na última prova de ordem. Nunciação de obra nova. Aliás, a questão era essa, né? Nunciação de obra nova. O que é uma anunciação de obra nova? Sei lá, nunca vi isso, né? Então é só tu... Ah, vou errar. Não, obra nova é que estão recém-construindo,
certo? E a anunciação eu vou dar um anúncio, né? Eu vou dar, ó, tô anunciando, anunciar, entendeu? Tô anunciando que tem uma obra nova que vai cair no meu terreno, então para tudo, certo? Situação da coisa, foro da situação da coisa. Tem que respeitar obrigatoriamente o foro da situação da coisa. Algumas situações, a lei não abriu espaço para competência relativa ou absoluta, ela coloca de forma peremptória. Imóvel, foro da situação da coisa. Então não vou discutir se eu quero eleger aqui ou lá. Obrigatoriamente tem que mover no foro da situação da coisa. É a mesma coisa quando se fala em partes e procuradores, só confundindo um pouco a matéria aí. Quando eu estou trabalhando com ações reais imobiliárias e eu vou demandar contra um cônjuge, obrigatoriamente tem que demandar contra o outro também, né? Há uma obrigatoriedade dessas ações reais de direitos imobiliários, só para buscar aqui, a participação de ambos cônjuges, ou vamos colocar dos cônjuges, porque ambos cônjuges é... Aliás, falou em cônjuge, tem que ser obrigatoriamente... Então, participação dos cônjuges. Está lá, é o chamado litisconsórcio passivo necessário, certo? No polo passivo. Obrigatoriamente tem que formar. Artigo 10 do Código de Processo Civil. Sempre quando falar em cônjuge, liga a luz lá, pá, cônjuge. Então tem que andar sempre junto. Cônjuge anda junto, é assim que eles decidiram viver, conjugados, certo? Aliás, você sabe, né? O cônjuge, o jugo é uma madeira, assim, ó, não uma mamadeira, mas uma madeira, certo? Que vai assim, nós estamos olhando de frente uma carroça, né? Essa é uma formiga, mas enfim, é um boi aqui e uma vaca, né? Que estão levando a carroça, eu estou olhando assim, né? Para eles andarem juntos, tem que botar um jugo em cima deles, que é um fardo, né? Uma madeira pesada. Diz, ó, tu não pode dar um passinho a mais, porque os dois têm que andar exatamente igual. Se um dá um passo a mais, vai assim, pá, a carroça cai, entendeu? Então tem que ser direitinho, né? E não pode um viver sem o outro também, entendeu? Então se tu tira esse aqui, vai cair a carroça. Então é o jugo. Eles estão conjugados. Então, se eu vou demandar contra um deles, tem que demandar contra os dois, nas chamadas ações reais de direitos imobiliários. No mesmo direitos imobiliários, quando um vai mover uma ação, tem que pedir a autorização do outro. Aí tem a autorização do marido e a outorga uxória, certo? Por que o nome é outorga uxória e não autorização da mulher, que é a mesma coisa? Estava lá em 73, fazendo o Código de Processo Civil, e nós estávamos num ambiente que sequer se pensava que a mulher podia autorizar o seu homem a fazer alguma coisa. Então não soava muito bem, certo? A autorização da mulher. Aí criaram o nome, outorga uxória, né? Que é a autorização da mulher para que o homem possa mover ações reais de direitos imobiliários. Porque eles estão conjugados, né? Então estão aí, né? Em julgo, e portanto tem que carregar o fardo da vida aí conjuntamente. Certo, então? Então essa relação. Bom, eu vou alegar competência absoluta em qual peça? Não precisa responder, porque a questão não é assim, né? Eu vou alegar competência absoluta em reconvenção, em contestação, em exceção de incompetência ou em exceção de impedimento. Isso aí, todo mundo em coro potente. Contestação, certo? Então eu vou alegar competência absoluta em contestação. Preliminar de mérito. E a incompetência relativa eu vou alegar em exceção. De impedimento? Não, né? Por favor, né? Exceção de incompetência. Certo? Então, exceção de incompetência. Esse é o critério importantíssimo aí. Ok? Bom, esse aspecto de competência. A partir do momento que a gente faz uma resposta, que foi o que a gente acabou de analisar, depois da resposta vai vir a fase de produção probatória, certo? Aí você vai ter a fase de produção probatória. Após a fase de produção probatória vai surgir uma sentença. E aí da sentença nós temos todos os critérios lógicos aí. Vamos tentar entender um pouco essa parte aí. Nas provas, você tem que tomar um cuidado com o seguinte aspecto. Quais provas podem ser realizadas no ordenamento?
Na verdade, nas provas que tu pode realizar no ordenamento são todas as provas, desde que sejam os meios legais ou moralmente legítimos. Só tem que tomar cuidado com nas provas que está ligada a uma manifestação do autor e do réu. Você tem que utilizar a seguinte sequência, ó, primeiro o autor e segundo o réu. Esse é um critério sistemático nas provas. Quando eles perguntam, primeiro eu vou ouvir qual testemunha. Primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Quem é que fala primeiro numa audiência? Primeiro fala o autor, depois fala o réu. Basta você entender que num primeiro momento eu tenho petição inicial e depois eu tenho contestação. Então segue essa mesma sequência. Então as provas têm um aspecto lógico de, num primeiro momento, o autor fala, num segundo momento o réu fala. Não é aquela sequência. Se eu tenho 10 testemunhas, 5 do autor e 5 do réu, como é que eu vou fazer? Eu vou ouvir uma do autor até do réu, uma do autor errado. Eu vou ouvir as 5 testemunhas do autor e depois as 5 testemunhas do réu. Essa é a sequência colocada aí, porque primeiro sempre fala o autor, depois fala a defesa, certo? Bom, surgindo o critério da sentença, que está colocado aí no teu edital, né? A figura da sentença. Nós temos 2 tipos de sentença, certo? Uma sentença, e aí essa questão também bem importante. Uma sentença que nós chamamos ela de terminativa e outra sentença que é chamada de definitiva. Certo? Então, 2 tipos de sentença a partir da estrutura aí do Código de Processo Civil. O que vai diferenciar uma sentença terminativa e definitiva? A sentença terminativa é que termina, a sentença definitiva é que define, certo? Então, né, que grande informação, né? Não informou nada, mas se tu entende as palavras, informa bastante coisa. Eu posso terminar com uma coisa, mas eu não defini nada sobre ela, certo? Então, o grande exemplo que eu dou é o seguinte, os 2 filhos estão brigando na sala. Aí o pai está irritado e tal, né, com a comida entalada. Aí ele vai lá e dá aquela voadora. Chega, cada um para um quarto, certo? O que ele fez? Ele terminou, ele definiu a briga. Terminou, certo? Não tem mais ninguém brigando. Agora não perguntou quem é que é o culpado, o que aconteceu. Ele terminou com aquilo que estava acontecendo. Terminou. Fez uma das piores coisas que pode fazer, né? Porque aí tu fica numa situação de conforto, ninguém está gritando nos teus ouvidos, né? Cada um para um quarto, só que isso aí vai gerando uma semente, né? Então vai indo, vai indo. Depois lá no inventário eles vão estar brigando ainda, né? Aí quem vai terminar é o juiz, né? Então, gera... Agora, para definir mesmo, eu tenho que chamar fulano, vem aqui. Fulano, vem aqui. Dá um beijo no teu irmão e pede desculpa. Mas foi ele, não interessa. Dá um beijo no teu irmão, pede desculpa, faz as pazes, abraça. Aí as crianças vão lá, né? Sim, então, essa é uma sentença que definiu, quer dizer, definir agora. Agora ninguém mais está brigado, certo? Eu posso terminar com uma coisa, mas não definir nada. Então a definitiva é aquela que realmente define uma nova situação jurídica, enquanto a terminativa é aquela que termina com o processo. Basta você entender, por exemplo, que eu posso terminar com um jogo de futebol, mas ainda não definir quem é o campeão, certo? Terminei com o jogo e não tem definição de quem é o campeão. Só vou ter definição lá, na última forma. Então esse é um aspecto. Isso vai mudar bastante. Porque uma sentença terminativa, ela é sem mérito. E, portanto, é o caso do pai dizer, acabou, cada um para o seu quarto. Mas não quero saber, cada um para o seu quarto. Então terminou, sem mérito. Uma sentença definitiva é com mérito. Eu vou ouvir as razões de cada uma das pessoas, e isso vai representar uma certa segurança jurídica que vai ser implementada no ordenamento. Só que essa segurança jurídica que vai ser implementada é o caso de coisa julgada. Então você vai ter coisa julgada formal aqui, coisa julgada formal e coisa julgada material. Certo?
Ponto importantíssimo aqui. Normalmente a questão coloca: as sentenças terminativas produzem coisa julgada material, ou as sentenças definitivas produzem coisa julgada formal. Totalmente errado, né? A terminativa, ela não analisa mérito, ela termina e, portanto, é uma coisa julgada formal. Terminou com o processo, terminou com aquela forma estabelecida, deu, acabou. Agora, uma sentença definitiva que analisa mérito entra na matéria discutida, por isso é chamada coisa julgada material. Entra propriamente naquela matéria que está sendo discutida, adentrando ao mérito e definindo uma nova situação jurídica. Eu até posso não gostar, mas vai ser uma definição, né? Uma nova situação jurídica será produzida. A sentença terminativa, o juiz reconhece, por exemplo, que o autor não tem condições da ação. Aliás, falta de condições da ação extingue o processo com ou sem julgamento de mérito? Sem julgamento de mérito. Se tu está em dúvida diante disso, é porque tu não raciocina sobre aquilo que tu está falando. Imagina eu falar que o autor não tem condições para a ação. Eu vou dizer que o juiz julga mérito? É como se tu me empurrasse e eu falasse: ó, tu é fraco, meu, entendeu? Tu não tem condição de fazer eu dar um passinho para o lado. Então, como é que eu vou dizer que eu entrei no mérito se o sujeito não tem condições para ajuizar a demanda, não tem condições para a ação? Evidente, se ele não tem condições para a ação, é sentença sem mérito, é coisa julgada formal, né? Então, agora, se ele tem condições, eu analiso o mérito e ele não tem o direito que ele está pleiteando, aí é coisa julgada material. O que tem que contemplar numa sentença? Numa sentença tem que contemplar 3 critérios. Lembra que a gente falou lá bem no início da aula, né? Eu tenho que ter o relatório, tenho que ter a fundamentação ou a motivação, né? E a parte dispositiva. Dispositivo, que normalmente é um parágrafo, né? O juiz diz nestes termos. Então, qual é o aspecto aqui? No relatório ele vai dizer: fulano de tal ajuizou a ação, pleiteando isso, isso, aquilo, em contestação foi dito isso, em réplica a isso foram produzidas provas, os autos vieram conclusos para julgamento. Aí diz: passa a analisar o feito. Aí começa a fundamentar, né? Não vislumbra o dano moral na espécie, pois uma mera ofensa que não gerou repercussão pública não tem o condão de gerar reparação patrimonial, um mero desconforto. Nestes termos, julgo improcedente a demanda. Então eu faço fundamentação e dispositivo. Esses critérios lógicos aí da sentença. Existe um critério que é ligado aí na tua prova também, porque pergunta juizado especial civil, que o relatório no rito do JEC poderá ser dispensado. Então, no rito do JEC poderá ser dispensado o relatório, certo? O juiz não precisa ficar relatando o que aconteceu, justamente porque é um caso rápido, né? Então, ágil. E a partir dessa agilidade aí, é necessário que... É possível que o juiz não contemple aí nessa sentença, no rito do juizado especial civil, o relatório, certo? Esse é um aspecto bem importante aí, já caiu algumas vezes. No mais, vai ter que ter fundamentação e dispositivo. Toda decisão tem que ser fundamentada, obrigatoriamente, certo? Então, essa relação aí no âmbito do rito do juizado especial civil. Bom, a partir do momento que a sentença transita em julgado, ou a partir do momento que, melhor dizendo, é prolatada uma sentença, eu abro todo o aspecto dos recursos, certo? Toda a hipótese de recurso. Transitado em julgado, se eu não tiver recurso, eu já posso partir para a liquidação e o cumprimento dessa sentença, certo? Então vamos tentar entender o seguinte, ó. A partir do momento que a sentença é dada, que eu tenho tecnicamente aí a sentença, eu vou ter que saber se a sentença é líquida, certo? Se eu vou para uma sentença que está ilíquida,
que é uma sentença ilíquida? Uma sentença ilíquida é aquela sentença que ainda não está líquida. Ou seja, é uma sentença que não contempla valores, certo? Então não tem um valor específico. Então o juiz diz, olha, condena o sujeito em dano material, em dano moral, em valor a ser apurado, em sede de liquidação de sentença. Então eu faço a liquidação dessa sentença, a partir da liquidação da sentença, eu vou acabar implementando aí uma fase de cumprimento de sentença, certo? Então esse é o aspecto. De que forma você vai promover a liquidação, né? Então a liquidação, ela pode ser por arbitramento, certo? Vou liquidar aí por arbitramento, eventualmente realizar aí uma perícia que está ligada à liquidação aí pautada em alguns quesitos, né? Certo? Então são exemplos aí que eu vou efetivar a liquidação. Quando a sentença ela já é líquida, e aí, portanto, eu já tenho um valor, eu vou entrar na chamada fase de cumprimento da sentença, certo? Fase de cumprimento. Então, fase de cumprimento. Da sentença. Então, essa é a ligação aí colocada. Eu vou cumprir a sentença a partir daquele momento. Fase de cumprimento de sentença serve para títulos executivos judiciais ou extrajudiciais. Deixa eu decorar isso, né? Então, fase de cumprimento de sentença para títulos executivos judiciais, né? Porque se eu estou tentando cumprir uma sentença, evidentemente que a sentença ela tem natureza judicial, né, e não extrajudicial. Bom, qual é o atributo que vai sair aqui quando eu estou cumprindo títulos executivos judiciais? Normalmente vai ser o aspecto do artigo 475J, que é quando acontece o cumprimento aí por juntada de memória de cálculo, certo? Vou juntar uma memória de cálculo para cumprir. Aí eu vou intimar o sujeito, intimação para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10%, certo? Alguns atributos que caem aqui. Bom, veja bem, quando eu estou no cumprimento da sentença, não se fala em citação, se fala em intimação, certo? Eu não tenho a palavra citação, justamente porque quando que o sujeito foi citado? Sei lá, eu acho que é no último andar do prédio, né? Porque vai indo assim, ó, para cima, e ele não tem limite, porque eu vou chegar até a petição inicial, vai ter citação do réu. Chega aqui, transitou em julgado, agora eu só vou intimar, não vou citar ele novamente. Só vou intimar para pagar em 15 dias. Outro atributo que cai bastante, 15 dias sob pena de multa de 10%. É comum colocar pagar em 10 dias sob pena de multa de 15%, certo? Um atributo bem comum. Como é que você entende isso? A intimação para pagar nessa nova fase processual aqui, ela é o mesmo prazo que eu tenho lá da contestação. Na verdade, pegou o prazo usual da defesa. Para defender, eu trabalho com 15 dias de contestação. Para pagar, lá na fase de cumprimento, 15 dias a partir da intimação. Aí aplica a multa de 10%. Esse é o caso de sentenças líquidas, 475J, intimação para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. Essa questão também caiu na prova da ordem agora no domingo, né? Perguntava se a sentença é ilíquida, se eu já posso intimar para pagar, né? Algo que é razoável de se entender que não. Se ela é ilíquida, porque eu não tenho liquidez para ela. Não tendo liquidez, eu não tenho valor. Como é que eu vou intimar? Pague em 15 dias. O quê? Não, pague. Não quero nem saber. Então, pague em 15 dias. Eu tenho que saber o valor exatamente. Então, vou fazer liquidação por arbitramento, perícia técnica, apresentar quesitos. Aí eu vou chegar num valor. A partir disso, eu vou implementar a fase de cumprimento da sentença para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. Se o sujeito não pagar, eu tenho a possibilidade da defesa dele. O nome da defesa de um sujeito que está sendo intimado para pagamento é impugnação à fase de cumprimento de sentença. Então você vai ter a impugnação
colocar aqui em cima, impugnação à fase de cumprimento. Eu posso falar qualquer coisa na impugnação à fase de cumprimento? Ou a matéria aqui é restrita? Marque verdadeiro ou falso. Posso falar qualquer coisa ou a matéria é restrita? Veja bem, por que tu vai marcar que a matéria é restrita? Porque eu já estou chorando há um tempão. Né? Então, já teve a sentença. Tu imagina eu chegar na impugnação e falar o seguinte: eu não fiz o ato ilícito, eu não estava dirigindo, eu não bati atrás e tal. Aí o juiz já vai, de novo isso? Né? Tu já falou isso na contestação, já levou para o STJ, nós já sabemos que tu fez. Então tu não vai ter uma defesa ampla aqui na impugnação, tu vai ter uma defesa restrita, certo? Então a defesa aqui colocada, ela é restrita. Por quê? Porque esse teu choro aí já não comove mais, já é um choro de... Já passou vários anos aí até você implementar novamente essa discussão. Portanto, aqui na impugnação, a fase de cumprimento é uma defesa restrita. Para entender isso, que já está um choro que é de boca quadrada, que eu digo, né, que é assim, sabe? Não sai lágrima, é só choro, só berro. Né? Então, que tu está impugnando, tu tem que garantir o juízo. Há uma necessidade de garantia. Tu quer continuar chorando? Então vamos se coçar. Apresenta alguma coisa, porque esse teu choro aí já não está mais comovendo, certo? Então, necessita de garantia a impugnação e, na regra, não suspende o cumprimento, não suspende a execução, certo? Tu pode apresentar a garantia e vai continuar seguindo, não suspende o cumprimento. Certo? O prazo para impugnar é 15 dias a partir dessa garantia. Então, vou colocar assim, 15 dias a partir desta garantia que foi dada. Certo? Então, nós pegamos a partir da sentença e líquida vai se sujeitar à fase de liquidação. Se ela já é líquida, a fase de cumprimento. 475J intima para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. Defesa do executado, que aí é... em termos de fase de cumprimento. Impugnação à fase de cumprimento, defesa restrita, necessita de garantia para poder impugnar, prazo de 15 dias e não suspende o cumprimento. O sujeito pode seguir no cumprimento da sua sentença. Justamente porque a questão já transitou em julgado. O que eu poderia afirmar, então, nessa defesa restrita? Eu posso afirmar que na defesa restrita, eu poderia afirmar, por exemplo, excesso de cobrança, excesso de execução, está sendo cobrado um valor muito maior que o devido, posso alegar. Posso alegar uma penhora incorreta ou uma avaliação errônea. Então isso eu poderia alegar, por exemplo, a impenhorabilidade do bem, poderia efetivar a alegação, mas são matérias que são restritas àquela fase. Eu posso alegar, por exemplo, revelia ou nulidade de citação somente se o processo correu a minha revelia. Se a primeira manifestação que eu estou fazendo é aqui, aí eu vou dizer, a citação é nula. Não posso dizer que a citação é nula se eu já percorri alguns anos aí falando que a citação é nula. Porque aí já foi implementada a decisão sobre aquilo. Quer dizer, na verdade, aqui se instala uma possibilidade de arguição de defesas que ela é restrita. E ela não condiz com todo o processamento. Então eu vou respeitar toda coisa julgada que então foi levada. E na impugnação à fase de cumprimento de sentença eu vou informar alguns tópicos que são necessários dentro daquilo que implementa uma nulidade naquela fase, implementa um excesso de penhora naquela fase, implementa um bem impenhorável naquela fase. Então a matéria é extremamente restrita. Eu não posso mais discutir em si o mérito daquela sentença, porque ela já transitou em julgado. Se eu já discuti ou não discuti, eu discuto isso em grau de recurso e não em grau de cumprimento, certo? Qual é a diferença que isso tem dentro do processo de execução? Total diferença, porque esse é um panorama. No processo de execução nós temos outro panorama. O processo de execução não começa com uma sentença, certo? Ele começa aí com um título. Olha só, processo de execução.
processo de execução se sujeita a títulos executivos extrajudiciais, justamente porque eu não tenho aí ainda o título judicial. Então, título executivo extrajudicial. Eu escrevo citação ou intimação no processo de execução? Citação, justamente porque é a primeira vez que o réu vai ficar conhecendo daquele processo. Então não é intimação para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. Já é uma citação. Só vai diferenciar o teor daquela citação. Se for uma citação para pagamento de quantia, a citação vai ser para pagar em 3 dias, certo? Se for para entrega de coisa, eu vou ter uma citação aí para entregar a coisa em 10 dias. E se for para uma obrigação de fazer ou não fazer, não se sabe quantos dias eu vou fazer ou não fazer. Então não tem definição para a obrigação de fazer ou não fazer em termos de dias. Vai ser aquilo que estiver definido no título, ou, se não houver, aquilo que o juiz definir num prudente critério, analisando aquilo que pode ser feito ou não. Então é muito comum nas questões alterar esses dois conceitos aqui, ó. Entrega de coisa no prazo que o juiz definir e fazer ou não fazer em 10 dias, certo? Basta você entender, não precisa decorar aqui, que não tem como eu criar abstratamente num artigo um prazo de 10 dias para uma obrigação de fazer ou não fazer, porque pode ser para fazer uma ponte, uma casa, enfim, né? Aí eu não tenho como saber exatamente o prazo. E pensa que o legislador estava lá em Brasília, sentado fazendo um artigo, né? Ah, o que eu vou colocar para obrigação de fazer? Ficou pensando, coloca aí 15 dias. Ah, se for uma casa, pois é, coloca 3 meses. Ah, se for um muro, não, é 3 dias então. Então aí chegaram à conclusão, bom, então não importa o prazo, porque aí cada um vai definir atento à peculiaridade daquele caso. Isso cai bastante a alteração. Ainda tem algumas questões que colocam 24 horas para citação de quantia, que era o regime anterior, hoje são 3 dias, e depois entrega de coisa 10 dias e fazer ou não fazer não tem prazo, certo? Justamente porque o legislador deixou aberto aí o prazo na obrigação de fazer ou não fazer, aberto para que o título definisse ou então o próprio juiz assim definisse. Quais são os critérios de busca aí do processo de execução? Eu vou tentar buscar, a partir dessa citação e do não pagamento, um bem penhorável. Certo? Bem penhorável. A grande busca é para bens penhoráveis. O que importa aqui? Bom, importa você saber o rol de bens impenhoráveis. Isso é importante, né? Normalmente caem quase sempre as mesmas coisas, né? A impenhorabilidade. Posso te dizer o seguinte, ó, o que mais se fala hoje em termos de impenhorabilidade são 2 aspectos. 40 salários mínimos em poupança, que é impenhorável, certo? O devedor pode ter até 40 salários mínimos em caderneta de poupança. Se fala bastante porque no STJ gerou uma ampla discussão isso, e na quinzena passada, no último informativo do STJ de agosto, foi colocado aí a posição do STJ, entendendo que quando eu mantenho diversas cadernetas de poupança no limite de até 40 salários mínimos, eu torno todas elas penhoráveis, à exceção de uma. Quer dizer, eu protejo uma e as outras ficam como impenhoráveis. Esse é o critério da impenhorabilidade até 40 salários mínimos de cadeia de poupança. Porque aí o que os devedores passaram a fazer? Começaram a fazer várias cadernetas de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Aí o STJ, na quinzena passada, pacificou. Veiculou no informativo 502 do STJ. A pluralidade de cadernetas de poupança é penhorável. Eu faço a pesquisa por CPF e não por número de caderneta de poupança, e não pela própria conta poupança, certo? Então aí a figura da impenhorabilidade da caderneta de poupança
apenas de uma, certo? Uma cadeia de poupança. Então, só para vincular o que a gente falou, botar o 1 aí, né? É uma cadeia de poupança até 40 salários mínimos. E depois, o outro critério importante aqui, dentro da impermeabilidade, é o bem de família. Muito se fala sobre o bem de família, certo? O único bem do sujeito que lá utiliza a sua moradia, certo? Que lá utiliza e perfaz a sua moradia. O grande ponto aqui importante dentro da estrutura do bem de família é que também o STJ, em matéria sumulada, definiu que se eu tenho um único imóvel e alugo a terceiro e esse valor do aluguel é necessário ao meu sustento, ele vai continuar impenhorável. Então ficaria na seguinte ideia: o que o STJ acabou decidindo? Ele acabou decidindo que se o devedor, ao invés de residir no imóvel, ele aluga para um terceiro esse imóvel, certo? Então alugou aqui, ó, para o terceiro, e aqui está o devedor, que é proprietário do imóvel, esse imóvel continua sendo impenhorável, ainda que o devedor nele não resida, desde que o valor desses aluguéis aqui, ó, pagos, sejam revertidos à manutenção do devedor, de sua família, à sua subsistência ou à sua moradia, certo? Então esse é o ponto importante na impenhorabilidade do bem de família. Continua impenhorável, ele só foi alargado ainda mais, dizendo que o devedor poderia inclusive não residir no imóvel e alugar ele para terceiro. Continuaria o imóvel impenhorável, certo? Critério importantíssimo aí, assim definido dentro da impenhorabilidade do bem de família, que é um critério bem importante aí. Claro que o bem de família ele tem algumas exceções, né? Quando a dívida decorre do próprio bem, que é financiamento para aquisição do bem. Lá no direito do trabalho tem a exceção da empregada doméstica, né? Que não tem carteira assinada, entra com uma reclamatória trabalhista, consegue, se trabalhou naquela casa, pode penhorar aquela casa, fazendo com que a empregada vire patroa e a patroa vire empregada doméstica, certo? Porque aí é capaz de retirar a casa onde ela trabalhou, porque a dívida decorre daquele próprio bem. Professor, tem artigo disso que o senhor falou agora, do bem impenhorável único? Do... Não esse. Professor. Não, é a lei. Não tem não. Como bem impenhorável único. Esse único, agora esse último exemplo. Ah, do alugado? Não. Do trabalhista? Trabalhista, na verdade, tem a lei do bem de família, mas é uma definição do TST. A impenhorabilidade do bem no caso de... A não alegação de impenhorabilidade no caso de dívida trabalhista. Certo? Tribunal Superior do Trabalho. TRT aqui, também da 4ª Região, também... Todos os tribunais trabalhistas vão nessa linha aí. Bom, outros... Aqui na verdade eu só criei um aspecto. Na verdade não é só o condomínio, né? Eu tenho, por exemplo, dívida do financiamento, uma dívida de condomínio, dívida de IPTU, por exemplo, também pode, taxa de coleta de lixo. Sempre quando a dívida, eu só dei um exemplo que é o seguinte, ó, sempre quando a dívida decorrente do imóvel, aí se diz financiamento, a dívida decorrente do imóvel, condomínio, a dívida decorrente do imóvel, IPTU, dívida decorrente do imóvel, empregada doméstica, e aí está a dívida decorrente do imóvel, certo? Bom, a partir disso a defesa do réu não é mais impugnação. Nome da defesa, embargos à execução. Toma cuidado que cai muita questão diferenciando embargos de execução e impugnação. Ou embargos devedor. Qual é a diferença entre embargos de execução e embargos devedor? Nenhuma. Aliás, é só o nome, né? Porque um é execução e outro é devedor. Você vai escrever de forma diferenciada. Porque, de certa forma, é a mesma coisa. É que o legislador, ele ora chamou de devedor e ora chamou embargo de execução, né? Mas está na mesma linha. Vamos lá. Importante para entender aí os embargos devedor e suas peculiaridades. Embargos devedor, natureza de ação. Então esse é um ponto que pega bastante gente. Isso pode parecer uma mera defesa, mas é uma ação, assim configurada pelo próprio Código, pela doutrina e pela jurisprudência. A gente fala em ação de embargos devedor. Ela é uma ação de defesa. Certo? É uma ação de defesa. Peculiaridades que tu tem que entender. Não necessita de garantia. Ponto que cai muito aí. Certo? Porque a impugnação
necessita de garantia, lá na fase de cumprimento de sentença, enquanto os embargos de execução não necessita de garantia. Precisa decorar isso? Não precisa. Basta você entender em que momento as duas coisas estão acontecendo. Lá na impugnação eu estou impugnando depois de ter chorado aí por muito tempo para não ser condenado. Aí eu estou impugnando. Bom, se tu quer impugnar agora, depois de toda a choradeira, então tem que apresentar um bem. Embargos à execução. É um choro novo ou é um choro velho? É um choro novo. Eu estou chorando a primeira vez, é o que eu posso chorar. Então, até em termos de defesa, você pode verificar isso. A defesa restrita ou é ampla nos embargos de execução? Defesa ampla. Eu posso alegar qualquer coisa que eu possa alegar no processo de conhecimento. Porque é a minha primeira defesa que eu vou fazer. Então, de regra, ele é uma ação de defesa, não necessita de garantia para ser proposto. Eu posso propor, dar uma garantia para embargar? Até poderia. Agora, não é uma necessidade lógica para protocolar embargos a garantia. Prazo dos embargos, peculiaridades aqui. Prazo de 15 dias, certo? Para embargar é prazo de 15 dias. Da juntada do respectivo mandado de citação. Não se fala aqui em juntada do último mandado de citação, é do respectivo mandado de citação. Se eu tenho 3 réus, 4 réus, juntei o mandado de cada um deles, já começa a correr prazo para embargar. Prazo de 15 dias contados da juntada do respectivo mandado. Certo? Então assim, ó, respectivo mandado. Não é da juntada do último, certo? Ponto bem importante aqui. Tem uma exceção diante disso, que o prazo não se conta do respectivo, se conta da juntada do último. Diz, salvo tratando-se de cônjuges, certo? De novo eles, lá os boizinhos. Né? Então, prazo de 15 dias. Salvo cônjuges, eu vou contar do respectivo mandado. Se for cônjuge, que eu estou executando marido e mulher, eu conto 15 dias da juntada do último, porque tem que começar a contar 15 dias conjuntamente para os dois, certo? Então não pode lá a mulher ir na frente e o homem atrás, nem o homem na frente e a mulher atrás. Espera, meu amor, certo? É isso que quis dizer o Código de Processo Civil, né? Vocês vão embargar aquela execução contando 15 dias no mesmo termo inicial. Então, é um termo inicial lógico para os dois sujeitos. Então, prazo de 15 dias, contados da juntada do respectivo mandado, salvo tratando de cônjuges. Ponto importante ainda dentro dos embargos. Não se aplica o artigo 191. Não há prazo em dobro, certo? Porque nós estamos numa execução, tramita rápido. Não há prazo em dobro. Certo? Nos embargos de execução não se conta prazo em dobro. Significa dizer que eu não vou estabelecer aquela estrutura própria da dobra do prazo que ela é levada lá no artigo 191 no procedimento ordinário. E por fim, um grande ponto dentro dos embargos à execução, né, continuando aí a estrutura dos embargos de execução. Os embargos não suspendem a execução, certo? Não há suspensão da execução pela possibilidade de embargar. Quer dizer que o credor ele pode continuar a cobrança, inclusive penhorando os seus bens. Poderá suspender diante de duas condições, poderá suspender a execução diante de duas condições: garantia mais convencimento do juiz. Eu tenho que garantir a dívida e convencer o juiz que é necessário suspender a execução, certo? Então, garantia mais convencimento do juiz. Eu presto uma garantia que não é necessária, entretanto eu presto e busco o convencimento do juiz tentando atribuir efeito suspensivo aos embargos de execução. Ponto final, o efeito suspensivo, se for atribuído,
Esse também cai bastante. Não impede penhora e avaliação de bens. Esse último tópico é um ponto que cai bastante, certo? Estando suspensa a execução, o credor pode continuar buscando bens a serem penhorados. Aí você, mas por que eu vou buscar então uma suspensão? Bom, eu não posso ter o elemento de expropriar os bens, né? Não vou retirar os bens do patrimônio devedor. Agora, penhorar eu posso, porque a penhora é uma mera indisponibilidade, ela não é um ato de expropriação. Certinho, então? Então esse é o atributo importantíssimo aí dentro dos embargos de execução. Normalmente uma questão aí ligando embargo de execução e impugnação à fase de cumprimento de sentença. Certo? Então, pessoal, já foi o nosso horário aí, desejo boa sorte para vocês. Saiba que você está fazendo, não é tudo na sua vida, certo? Você não vai ser feliz se passar aqui, né? Você só um pingo da felicidade na tua vida, certo? A felicidade está em outras coisas, não nisso aqui, né? Mas te esforça também, certo? Valeu então, pessoal.